bem, amigos? Estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela sua 87.9, a Rádio da Esperança. Como a gente já havia anunciado, né? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ilustre convidado Aguinaldo Kemmer. Kemmer. É isso mesmo? Isso. Seja bem-vindo, Kemmer. Ele é empresário, né? Ele abordará aqui um tema muito interessante que é inovação na construção civil. E conforme anunciado, né, durante essa semana, ele será entrevistado aqui pela Luciana Palomares e também o Alex Gonçalves e por esse que vos fala, Cláudio Mainer, né, que não podia faltar. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, Aguinaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Quero agradecer Opa. a rádio pelo ilustre convite e saudar, né, os nossos ouvintes da Rádio Advento 87.9. Exato. Bom dia, Lu. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aguinaldo. Bem-vindo. Bom dia, Bom Alex. dia, Alex. Bom dia, Helena. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu vou passar a bola aqui para a Lu, que vai fazer a abertura. Ou é você? Acho que o Alex, né? Posso fazer, claro. Eu Então, gostaria de ler uma mensagem aqui, Cláudio. Legal, Posso legal. fazer? Vamos lá. Será que você sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa frase foi Amém. O empresário que está aqui falando com a gente, Aguinaldo Kemmer, que encaminhou. E eu separei no dia que ele encaminhou, falei, o dia que o Aguinaldo estiver presente, eu vou fazer a leitura dessa mensagem, né? E hoje nós estamos aqui reunidos, né? E agradecer a Deus também, né, Cláudio, Sim. por esse momento, né? Nós Essa é estamos uma aqui. mensagem bíblica, né? Isso é uma mensagem Sem bíblica, dúvida. exatamente. Mas vamos lá, o Aguinaldo Kemmer é o empresário, né, aqui de Londrina, proprietário da Frex Laje by Arquiteto, é isso mesmo, Aguinaldo? Perfeito. Fala um pouquinho para nós sobre a Frex Lajes. Frex Lajes significa que a laje é flexível, como funciona? Fala para nós aí sobre como que Bom. funciona e fala um pouco da tua trajetória também, né, Aguinaldo? Você é a construção civil aqui em Londrina, né? Você é um atuante aí firme e forte nesse segmento, né? De lajes, de inovações, de, né, produtos. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Perfeitamente. Vamos lá. Nós estamos há 40 anos no mercado e diante de toda essa trajetória a gente foi se capacitando, né? Foi entendendo melhor o mercado. E é um mercado assim muito difícil de se lidar, porque na verdade é um mercado que concorre por preço. Preço. Esse é o pior dos mercados que podem existir. Por quê? Porque ninguém ganha. Nem a empresa, nem o cliente, nem, digamos assim, o ecossistema do qual ele participa. Entendi. E ao longo desses anos a gente foi enxergando melhor esse mercado e vendo as oportunidades. Então eu sempre brinco, na verdade, que de um limão eu já pulei para uma caipirinha. Então já não pulou para limonada. Isso por quê? Porque enquanto o mercado vende preço, nosso foco é em solução. Então o mercado, vamos colocar da seguinte forma, quando a pessoa faz a sua empresa, a sua fábrica, ele vai vender a qualquer custo o seu produto. Ele não tem uma outra alternativa, né? O que nós fizemos? Nós temos uma gama variada, porque o nosso foco é um foco extremamente comercial. Então, ao passo que chega, digamos assim, um projeto para a nossa empresa, ao invés de vender simplesmente um produto, a gente faz uma consultoria, né? Esse é o nosso job to be done, é algo a mais que a gente oferece. E o nosso cliente, ele sai privilegiado, por quê? Porque ele vai ter o melhor produto com o menor preço. Na verdade, é uma venda até inversa. Vamos dizer o seguinte, eu não vendo exatamente só o preço, eu mostro toda a jornada até o final do processo e eu consigo mostrar para ele em planilha qual o melhor sistema. Então, aquele mais barato não necessariamente é o mais adequado, que ele se torna mais caro, muitas vezes na trajetória até o final desse contexto. Antes de mais nada, era bom informar o que é uma laje pré-moldada, né? Uma laje pré-moldada. Isso que eu ia perguntar. Uma laje pré-moldada é justamente aqui onde nós estamos agora na rádio, o nosso piso. Sim. É uma laje pré-moldada, né? O nosso, né? Bem. E o nosso teto, por incrível que pareça, é uma laje pré-moldada. Exato. Então, numa casa,
existem lajes de piso e lajes de forro. Então, uma casa térrea, uma laje de cobertura simples, né? Ela vai, dentro de norma, uma carga de 150 quilos aproximadamente. E quando você tem um sobrado, você tem que ter uma laje mais resistente. Por quê? Porque você vai ter peso sobre ela, pessoas andando, né? Então, ela, de acordo com Tem que ser normas... suporta, né? Isso. Muitas delas são especiais, vão paredes sobre laje, que já é um outro cálculo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que apesar das pessoas venderem por preço, eles estão comprando um produto que é de extrema responsabilidade. Então, se a pessoa focar simplesmente no preço, muitas vezes ele pode estar colocando a sua vida, ou a vida da sua família em risco. Sim. Como aconteceu lá no Rio de Janeiro, se não me engano, tempos atrás, né? Que caiu um prédio todinho, né? Perfeitamente. Por causa Então, desse material. apesar de ser assim um problema mais global, estrutural, né? Sim. Mas nada impede, digamos assim, que possa ter as mesmas consequências. Sim. Recentemente, só para colocar, teve um acidente muito grave num supermercado em Pontal do Sul, onde aconteceu isso, digamos assim, a mau direcionamento de cálculo para a laje causou um acidente que veio a trazer óbitos, né? Bem na inauguração, uma coisa assim bem Passou Bem no trágica. jornal. Sim, Bem é trágica. verdade. É uma laje Na na qual eu inauguração. também vendo, entendeu? Hum. Uma laje especial, chama painel alveolar, uma laje assim de uma responsabilidade tremenda, materiais de última geração, mas que se mal dimensionados podem causar esse problema. Foi o que você acabou de dizer. Você não só vende o material, você dá uma Personaliza. explanação, personaliza e tal, né? Perfeitamente. Personaliza. Então, a nossa venda, orientação. ela é humanizada, vamos dizer assim, porque cada cliente é um cliente diferenciado. E o mercado fala, qual é o preço do metro quadrado da laje? Como que o cara vai poder formar um preço de metro quadrado se ele não está sabendo nem o que ele vai ter que fabricar? Então, a gente é muito rigoroso em solicitar todas as informações, que é só com a informação que eu vou poder dar a resposta correta. Para poder personalizar o projeto Legal. para o Principalmente nesse modelo de negócio que nós temos, né? Então, a empresa Arquiteto já tem 40 anos de mercado. Dentro da empresa Arquiteto surgiu uma spin-off, é um modelo de negócio que surgiu dentro da mesma empresa. E esse modelo de negócio está, digamos assim, decolando, porque na verdade, eu sempre faço uma comparação, sabe? O mercado de lajes pré-moldadas é como se fosse o Mar Vermelho. Então no Mar Vermelho está lá tubarão para todo lado, se invadir o espaço de um já dá aquela mordida, é sangue que, né, que se derrama nessa água, né? Certo. A nossa posição hoje é uma posição de transição para o oceano, né? Cristalino. Poder navegar com tranquilidade. podemos dizer Perfeitamente. Sim. Nós podemos dizer, então, Guina, A transição para o Oceano Azul. Entendi. Existe um livro, inclusive o livro nos inspirou nessa associação. Muito Que bem. legal. Nós podemos dizer que um prédio é uma laje sobre laje? Sem dúvida. Aliás, bem entendido isso, tem lajes que eu não tenho acesso, Certo. que a própria construtora desenvolve um projeto, porque hoje em dia a construção civil ela está industrializada. Muitas vezes você vê, pô, a empresa tal tem prédio para todo lado. O formato, digamos assim, o desenho arquitetônico externo é uma coisa, o interno pode ser que seja único, da própria composição industrial que ele criou. Então, tem tipos de lajes que eu não tenho acesso, né? Só muda o visual, então. O interior. Isso, perfeito, é isso que eu queria dizer. Então, muitos prédios saíram, Londrina passou por um boom gigantesco de construção. Um crescimento, né? Muitos deles eu não tive a oportunidade de participar, porque todo esse conjunto já era de domínio próprio da própria construtora. Então, Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o avanço na construção civil. Ô Cláudio, nós tivemos recentemente num evento do Sebrae em Curitiba. Muito bom. E outro dia, nesse dia lá em Curitiba, o empresário falou sobre um aporte que ele recebeu, financeiro, de 80 milhões, 76 milhões. Só para você ter ideia, ele fabrica na loja, na empresa dele e leva, vamos supor, você quer fazer uma casa, né? E você quer fazer uma casa.
Então hoje não vai mais lá o pedreiro na sua casa, fica lá meses e meses. Offside chama. Ele faz a Ele casa faz lá, dentro do... só pra você ter ideia do avanço que tá, viu? É. Sim. Ele faz a casa dentro da indústria dele E e, leva- aí ele leva a casa monta. pronta e monta lá pra você. Pré-moldado. Offside. É, É diferente daquela. pode ser pré-moldado, pode ser levando para essa linha, né? Mas o interessante é que a construção está avançando a esse ponto de criar a casa dentro do próprio canteiro da fábrica e simplesmente montar. É o que estão No fazendo local. ali na Spranger ali, estão fazendo ali um barracão enorme ali, acho que um barracão, não sei. Tudo com, por exemplo, pré-moldado, né? Não sei se esse é o nome correto. Né? É, a diferenciação aí é o É. seguinte, é a velocidade no caso de uma casa, Hum, que ele monta ela dentro da empresa e quanto menos você espera, ela está pronta Um dia na sua pra ficar casa. Mais Pronto no local. rápido É. e você vê mais quem em faz conta. quem faz muito isso aí é o chinês, né? Os chineses que O estão... americano nesse- também, né? As Oh, construções perfeito, americanas são perfeito, mais. são mais É. avançadas, É. né? É. Vai muito do clima também, tem isso da também, né? situação climática, né? Apesar de os Estados Unidos ser um local muito vulnerável, né? A Furacão. De extrema. furacões, né? Eles têm construções modulares, que digamos é o tema, modulação da construção civil, né? A Inglaterra também tem isso aí, né? A Inglaterra ele faz a parte da frente em material como nós fazemos aqui, e o interior, então, eles fazem com Steel madeira e frame também... ou com wood lã de frame. vidro e... vamos- Mais ou menos nessa linha, É. é. E Mas está evoluindo, né? a questão ambiental aí, como você vê? Ó, esse é um tema muito importante, porque como a gente está em franca evolução sempre, a grande vantagem talvez da nossa empresa é que a gente vai tendo maturidade com o tempo, mas vai avançando junto com as novas tecnologias, né? E junto com os novos conceitos também. Então, ESG é um tema muito, muito importante, né? Que trata justamente de sustentabilidade, de governança, né? E nós estamos com um programa nesse momento, nesse minuto inclusive, implantado na empresa para a gente ganhar um selo de qualificação de ESG que vai dar um salto muito grande a mais, porque na verdade o que é o ESG, né? É você realmente ter práticas sustentáveis, relações saudáveis, relações internas na Pessoais. empresa, pessoais, né? E relações saudáveis com o mercado, ser justo, ser honesto, ser ético. Até em relação ao Então, preço que você comentou. Isso. O grande lance da nossa empresa é esse, que a gente consegue gerar um custo, mas um benefício muito maior em cima daquilo que a gente faz. O seu maior diferencial, então, de acordo com o mercado aí, qual que... Sem dúvida é esse. Na verdade, eu tive a oportunidade de enxergar o mercado de uma maneira diferenciada. Enquanto o mercado quer vender preço, quer vender produto, eu não. Eu quero vender uma solução técnica, eu quero gerar um valor. Então, o nosso slogan é Flex Lages, né? Soluções que geram valor. Essa é a temática hoje. Hoje, você não pode simplesmente só vender um preço, você tem que gerar um valor para a obra. Sim. Então, esse algo a mais, ele tem que estar implícito, inclusive no contexto da empresa, no conceito da empresa. Todo mundo tem que pensar em gerar valor. Tem que falar a mesma língua, funcionários, né? Perfeitamente. E a gente está maturando o pessoal para isso. Nem todo mundo, digamos assim, tem esse acompanhamento diário que a gente tem, porque está todo dia envolvido com o negócio, né? Mas até os colaboradores internos de escritório, beleza, eles estão no mesmo compasso. Os da produção estão entrando no compasso agora com esses programas que nós estamos recebendo dentro da nossa empresa. Aportamos um determinado valor, a FIEP, Sebrae, né? Senai, né? Eles aportaram a maior parte, mas são programas que eles estão desenvolvendo, programas assim de... Vamos supor, um dos programas custa R$25 mil. Nós aportamos apenas 10% e estamos tendo uma consultoria personalizada. Os caras estão dentro da minha empresa hoje. Eu fiquei assim maravilhado quando começou o programa. Eles efetivamente estão lá. São pessoas contratadas do Sistema S que estão dentro da minha empresa. Eu fiquei assim... O Sebrae? Não, o Sistema S é o Senai, o Sebrae, né? Tudo que tiver tá. S é do Sistema S.
E é muito bacana. O Sebrae não entrou ainda nessa. Quem está firme na parte de produção industrial é o Senai. Mas o Sebrae entra na capacitação do pessoal. Daí a formação pessoal é com o Sebrae. Muito bem, muito bem. Ô Guina, eu chamo de Guina porque conheço há muito tempo, mas é Aguinaldo Kemmer, né? Beleza, Alex Mas- é um parceiro de muito tempo. Vamos falar um pouquinho, Guina, do isolamento acústico e do térmico com relação a lajes. Tem isso na construção? Como que vocês Bom, tratam isso? Na verdade, essa é uma temática interessante, porque na verdade nós temos uma via de mão dupla, vamos Certo. dizer. Quando a gente fala em isolamento térmico, a gente pode usar o elemento de enchimento chamado isopor. Por outro lado, qual é a via da mão contrária? É na hora de você fazer o revestimento. Aí a aderência, digamos assim, Baixa aderência. menor aderência. Imagina você tem uma superfície que é a viga de concreto e a outra de isopor. Ela Elas são isola totalmente. Acusticamente não. Na Não, verdade, termicamente. termicamente, é. Esse é o papel dela. Só que esse é um outro gancho. Nós estamos entrando muito forte nessa parte de elementos de enchimento. Então, voltando ao que é uma O isopor, laje, né? então o isopor já não é mais um, vamos dizer assim, um A última elemento- geração, não é o melhor. a última bolacha do pacote. É. Mas isso viria a, por exemplo, ter uma relação com custo, né? Sem Geraldo, dúvida. Então a gente pensa em toda essa cadeia, né? Vocês estão precisando substituir o isopor por um outro produto. Perfeitamente. Mas na verdade ainda é um pouco sigiloso, um pouco, né? Certo. Porque ele já está em vias de. Nós conseguimos até um financiamento via FINEP, só que eu acho que o grande erro do governo, né, digamos assim, você querer aportar um recurso com colocar alguma coisa em troca, né? Aí, o pequeno empresário, ele não tem muitas vezes essa capacitação, essa formação de valor mesmo, de renda, Para de- dar a troca, né? para dar Pra troca. colocar a Perfeito. troca Então, ali. eu estou amarrado com um negócio liberado para mim e que eu não consigo fazer esse recurso entrar na empresa para Entendi. inovação, que é justamente nessa área de novos elementos de enchimento que em breve vocês com certeza terão essa oportunidade de ver e que eu tenho certeza absoluta de uma visão assim global do mercado que vai revolucionar. Terá novidades aí em Muitas, breve. muitas. É, porque com essa revolução toda aí que a gente vê, né? De, por exemplo, montar a casa, a gente jamais imaginava, né, Lu? A gente tem uma data lá, tem um lote, fala, vamos montar uma casa aqui. Amanhã Daí tá o cara pronto. traz a casa pronta. É. Você vê, nós estamos tendo um avanço significativo que, claro, isso né, não é comum, né? Mas a gente já viu lá em Curitiba aquele Isso é empresário. importante colocar que, digamos assim, apesar de existir, não é uma prática comum. Sim, Assim, sim. é É uma muito novo, prática né? que está entrando, com certeza, né? Mas toda novidade tem seu custo, né? Sim. E a Então, princípio fica salgadinho. provavelmente, né? Eu Quando não tá tenho chegando, essa né? relação de custo-benefício, mas com certeza, se a pessoa pensar em tempo, porque tempo é dinheiro nesse caso, né? Então Sim. imagina que você tem uma casa que você vai construir em 2 anos. Uhum. Em 2 anos você vai ter um custo fixo. Por quê? Sim. É pessoas, água, luz, Aham. enfim, essa obra vai ficar você amarrada somar num tudo- custo fixo. Então, Exatamente. imagina que você tem uma coisa que brota no seu terreno no Aí, dia Uma seguinte. semana. Imagina. Sem Esse, contar a resistência também, né, que as É, pessoas têm, né? Esse eu ia perguntar, É. segurança. na verdade, a engenharia, a construção civil, né, eles estão avançando muito nessa área de, digamos assim, de garantia, segurança, né? Uhum. E com certeza, para você fazer uma habitação desse porte, você tem que ter, além dos pré-requisitos, tem que ter as autorizações, né? Você não pode chegar no mercado, vou fazer uma casa de plástico, né? É. É. Sim. Não é assim, né? Acreditamos que não, né? Não, Confiamos com que certeza, não, com imagina. certeza. Mas Não, existe toda- Isopor já tem, né? Isopor tem. Então já existe uma regulamentação Uhum. que atende todos esses requisitos, né? Então a pessoa não vai chegar do nada e falar, vou fazer uma casa de latão. Tem a casa de isopor, mas a laje tem que ser padrão. Eu gostaria de Ou não? falar, Tecnicamente sim. o Cláudio e Aguinaldo e Lu. O Rio Grande do Sul está buscando soluções porque aconteceu aquela tragédia lá. Nossa, e tem acontecido Para muita trazer coisa casas bacana. rápidas, porque é o seguinte, a É. população ficou sem casa, são mais de 300 municípios ali,
que perderam tudo. Não, Então, não. eles estão vendo inovações ali. Eu vi algumas empresas, o Vixe, Aguinaldo. Tô chegando com casa pronta Chegando já. numa casa pronta. Por exemplo, você vai morar aqui. Claro, ele não vai ficar naquela casa ali, mas, por exemplo, por 2 anos ele vai poder usufruir daqui. Isso, até Se então estruturar. a gente tem que ver que benefício. quando acontece isso, né, algumas soluções aparecem no mercado para resolver. Né? Acho que esse é até um gancho para eu colocar o seguinte: nós somos também diretores do Sinduscom Norte, né? Então nós temos uma atuação já de 4 ou 5 gestões, né? Em 2017 foi feita uma pesquisa local com várias entidades para tentar descobrir quais eram os polos de desenvolvimento e de inovação de Londrina. E a construção civil não apareceu. Isso foi assim desesperador. Aí, através da ação de várias pessoas, criaram uma entidade chamada ICOM, que é a nossa governança da construção civil. Eu não vou citar nomes para não ser indelicado com alguns, né? Mas Sim. vamos falar da instituição, vamos dizer assim. Juntamente com o Sindicato da Construção Civil. E, por incrível que pareça, essa é uma história interessante, nós criamos um super hub de inovação. Vamos dizer, eu coloquei super porque eu participava das reuniões via Sinduscom, era uma mesa muito grande, tomava muito espaço, tinha armários. Esse local foi totalmente demolido para a entrada de um hub com 24 posições para pessoas poderem ir com o seu notebook. Tem todas as ferramentas para ele poder atuar, para ele poder... Imagina que você tem um negócio, mas não tem um escritório. Lá é como se fosse um coworking, né? Obviamente que tem que ser mais ou menos ligado à construção civil. E aí surgiu, aí que eu quero chegar, o Constru Hub. O Constru Hub é realmente a menina dos olhos do Sinduscom. Por quê? Porque em pouco tempo ele se tornou, digamos assim, um hub extremamente importante nesse contexto, digamos assim, de pegar ideias, né? Maturar ideias e formar empresas, para justamente entrar nessa linha de inovação, né? Então, é um local próprio para quando você tem uma ideia, vamos dizer assim, eu tenho uma ideia, puta, eu acho que se eu fizer isso... Então, uma ideia, se ela não for muito bem estruturada, ela não se torna nada. Exatamente. Então, muitas vezes Não o cara sai do tem uma papel. super ideia e ele pode vir, digamos assim, a naufragar. Aliás, existe um termo chamado Vale da Morte. E a maioria das empresas, a maioria das ideias, ou das ou das tentativas de criação de empresa, morre nesse trajeto. Esse desenhar aí. Esse desenhar está todo prospectado dentro do próprio Sinduscom através do Constru Hub. Então, são mentorias através da parceria com o Sebrae que forma realmente empresários ou empreendedores que possam chegar ao destino de criar alguma coisa que seja útil para a construção civil. Então, Muito hoje bom. você está com a Sinduscom, né? Isso, eu sou diretor de algumas jornadas já no Sinduscom e tenho participado desse avanço. Olha, é impressionante o que era para quando eu entrei para o que é hoje. Hoje é um lugar assim que respira inovação. Sim, é que a construção civil, na verdade, você vai fazer um debate e a prática já está acontecendo, né? Você vê que aqui em Londrina é uma cidade que cresce bastante, né? E que a gente vê a pujança da construção civil acontecer, né? Perfeito. A gente vê áreas, assim, de repente nasce um prédio. Nossas construtoras estão entre as 10 maiores do Brasil. Então, Algumas delas também não vou citar Isso. para não ser Sim. delicado, né? isso é bacana. Mas é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui. Bom, você falou aqui das lajes, né? Falou do Sinduscom. Por exemplo, você vai fazer uma laje numa casa, o Aguinaldo. A laje, ela tem garantia? Qual o tempo que dura uma laje? O que nós precisamos fazer a nível de manutenção depois que a casa está pronta, o prédio está pronto? Ou o que não fazer também, né? Qual o preço Nunca do suporte? fazer. O ideal é não fazer, né? Churrasquinho na laje não, né? Aqui, né? Churrasquinho da laje é coisa do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Lá, Não, respeite. só para a gente deixar bem claro, esse é um segmento. A construção civil, de modo geral, ela é extremamente conservadora, vamos dizer assim, Tá. né? Difícil você quebrar ideias, por exemplo, engenheiros mais
mais antigos, muitas vezes são muito difíceis de Mais receber tradicionais novidades. são resistentes à inovação. E aí o que acontece? O mercado não tem muita organização, tá? Então, Por essa rigidez. nesse segmento que eu atuo, laje pré-moldada, quando morre uma empresa, por falta de capacitação, é o Vale da Morte, né? Nasce outra, que nem Tiririca, é complicado. Inovada, à frente, ou não? Empresa Ainda não. tradicional? Não, tradicional, modelão tradicional. Ah. É complicadíssimo. Então é um mercado que muitas vezes, por falta de competência, o cara vai apelar no preço. Por isso que a gente não consegue crescer. Por falta de uma organização Falta- financeira, inclusive. Provavelmente, que cai na sua área, né? Exatamente. É muito difícil o cara pensar nisso. Até nisso ele não pensa, porque ele não sabe. É falta Sim. de capacitação mesmo. A Sim. coisa é muito mais profunda. Muito mais. Aí o que aconteceu? Durante essas jornadas que estavam acontecendo muitos problemas, o CREA exigiu a competência do engenheiro emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Então é como se fosse Um laudo médico. uma coisa assim que dê a segurança de que, digamos, aquela pessoa fez o produto. Só que isso não ajudou muito, mas ajudou bastante. Mas é possível uma saber coisa- pelo menos quem é o responsável, né? Perfeito. Mas aí que tá, o mercado por ser, digamos assim, desorganizado e ter muitos engenheiros no mercado, aconteceu que com a baixa, digamos assim, das oportunidades para engenheiro, qualquer engenheiro assinava as tais ARTs. Então uma coisa muito, muito errada, muito, muito errada, e que o engenheiro jamais poderia fazer por troca de uma mixaria, é assinar um documento de um produto que ele não está nem vendo fabricar. Isso Entendi. acontece muito. Irresponsabilidade. Então você imagina gigantesca. que se por acaso acontecer algum Incidente. dolo, algum dano, vai recair sobre ele, não vai recair, vai recair sobre todos, né? Mas principalmente sobre ele que fez a Quem assinou. assinatura. Isso é uma prática muito comum no mercado e até hoje, Infelizmente. isso é até projetos, por exemplo, muitas vezes as pessoas nem acompanham a obra, mas assinam o projeto, né? Então as pessoas têm muita, na verdade, coragem, né? Coragem, porque na verdade Audácia, Você né? tem responsabilidade, né? eu digo coragem porque é o seguinte, o cara está assinando por uma coisa que ele não está vendo nem construir. Você imagina se o cara está construindo de forma errada. E isso acontecer um colapso, por exemplo, e vira, né, a acontecer a morte de pessoas. Ele vai ser totalmente responsabilizado. Por mais que ele fale, não, mas eu só assinei. Aí é pior ainda, digamos Pior assim. ainda, ele- Digamos assim, aí a prática Responde a mais. é mais um crime, vamos mais um dizer crime, assim, né? digamos. Sim. Então, isso é muito importante. Aí, onde é que eu vi a oportunidade? Como eu sou responsável técnico pela venda do produto e eu dou a ART, e como o engenheiro no projeto ele não faz, digamos assim, ele não calcula a laje pré-moldada, me dá a oportunidade de oferecer outras oportunidades em lajes que atendam àquela necessidade do projeto. Então, você me apresenta um projeto, eu vou seguir literalmente, né, à risca todas as informações. Porém, nas lajes, como eu tenho a competência, eu vou oferecer a melhor opção técnica e vou laurear com a minha ART. Então, tem equipe de engenharia, tem equipe de projeto, tem tudo. A nossa empresa, graças a Deus, está no caminho certo. Muito bem. Aguinaldo Kemmer aqui falando com a gente, dando uma aula sobre laje, sobre Construção civil, civil, inovação. inovação. E Lu Palomares, Cláudio Mainer. Vamos pro intervalo, Cláudio, e a Podemos gente ir, volta podemos ir. aí logo na sequência com mais perguntas Ok. minha e também da Lu Palomares. Vamos sim. E a Os gente fazer ouvintes, outro caso, né? E sim, né? Mandando pelo WhatsApp, né? Sim. As perguntas. Vamos dar uma trégua aí, né? Um cafezinho pro Aguinaldo. Tomar um cafezinho Respirar. também, respirar um pouco. Vamos tomar uma deixar ele aguinha. Mas eu falaria aqui com vocês o dia todo, viu? Se quiser me... que bom. Você é um expert nessa parte aí, tem conteúdos para o dia todo. Sim. mesmo, né? Ah, sem Vai dúvida. longe. Só para a gente fechar, então, né? É. Na verdade, eu me coloco, mesmo não sendo engenheiro, sendo um economista, Sim. mas tendo, digamos assim, as pessoas certas nas posições certas. Sim. E Eu me mais- considero E hoje... mais 40 anos de experiência. eu me considero hoje, a nível de Brasil, especialista em soluções para lajes pré-moldadas. Sim. Não existe, digamos assim, pessoas capacitadas para isso. Eu Legal. enxerguei no mercado essa oportunidade. Sim. Legal. Então, fique conosco aí, caro ouvinte, que já daqui a pouco a gente retorna. Então, vamos só tomar um cafezinho, uma aguinha e a gente retorna.
Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela sua 87.9 e nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Aguinaldo Kammer, lá do Flex Lages. É isso mesmo? Lages, arquiteto. Então vamos dar continuidade então, nosso querido Alex e também a Lu. Sim, uma curiosidade aqui, que a gente até estava conversando no intervalo, é a questão de acústica. Como que tá a novidade aí nessa construção civil? Essa é uma parte muito interessante, porque antigamente fazia-se prédios e muitas vezes as paredes ou a laje era tão fina, né, que se a pessoa descascasse uma cebola, a pessoa do apartamento vizinho chorava. O de baixo chorava. Mas nós Não, mas espera aí, deixa eu só complementar. Aí, em 2014, isso é uma brincadeira boba, né? Mas em 2014, Mas é boa. em 2014 surgiu a norma de desempenho, que é justamente a norma 15575, que justamente trata desse assunto. Então, Da por acústica. exemplo, imagina que uma construtora vai lançar um prédio no mercado. Se esse prédio tiver esse defeito, esse problema de um som do apartamento de cima passar para o de baixo, ele já tem que Reprova. tomar as providências, Entendi. porque vai arder. Entendi. Então, hoje em dia tem que ser muito bem estruturado toda essa Tem essa um condição. padrão e precisa ser cumprido aí, uma norma. Então já existe uma lei específica. Já existe para uma isso? norma, isso. Entendi. Até nesse mesmo período eu desenvolvi um produto, mas que ele foi semi-condutor, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o elemento de enchimento que eu criei isolava o som, mas a vigota de laje, que é uma vigota maciça de concreto, ela reverbera o som. Então, eu não consegui o êxito, mas hoje eu estou trabalhando com algumas instituições, né, tipo pessoal da Universidade Federal do Paraná e outras instituições, né, qualificadas para me ajudar nesse contexto. Eu quero lançar a laje que já existe, entendeu? O nome, né? Chama Laje 15575, Flex Lages 15575. E a gente está em busca dessa Aprovação. vamos dizer assim, mas ela tem que ser capacitada por pessoas que realmente estão dentro desse contexto acadêmico, vamos dizer, Sim. pessoas que estudam aquilo e que realmente Para comprovar? para testar? para eu poder Entendi. validar no mercado posteriormente. Então, tudo é um projeto, né? Sim. Mas realmente está cada vez mais pouquinho avançando moroso. para isso. E a questão térmica? A gente está aí um crescimento térmico aí. Global, né? Global. Crescimento global. A gente até passou Bom. por uns calorão aqui em Londrina, né? Bom, falando em laje como isolamento térmico, né? Novamente, o elemento de enchimento, que é a parte que, digamos assim, ela contribui só para tomar o espaço para diminuir o volume de concreto. Se a gente adotar o EPS isopor, a gente tem a qualificação para isolar esse calor, entendeu? Aí você fala, isola o som também? Isso. Infelizmente, ele ajuda a isolar, mas ele não é um Não. isolante acústico. Mas Para se ter acústica, tem que ter massa, espaço e massa, porque daí o que acontece? O som tenta passar na primeira massa e ele fica dentro desse intervalo Nesse entre as intervalo. duas massas se reverberando. Então, nessa condição, aí o elemento ele se torna interessante. Hoje em dia existe, por exemplo, uma parede da qual eu estou participando no quarto ciclo do Hub de Inovação. A gente está desenvolvendo a casa EcoFlex 1.0. É uma casa, digamos assim, para moradia do governo, né, para os programas de habitação do governo, mas que tenha a eficiência energética. Então, um dos meus parceiros tem um produto chamado BlocoFlex. Ele é um bloco de 90 por 90, onde o miolo é de EPS e as duas paredes ele faz na fábrica, né? São paredes extremamente bem acabadas. Então, o que acontece? A pessoa que vai executar o serviço, ele já ganha, porque não precisa fazer reboco. Então, já vai avançando um pouco mais, digamos assim. Estão no meio do caminho, Alex, das construções off-site, entendeu? No meio do caminho. E nessa parceria com eles, eu criei a laje também, Ecolages, né? Por quê? Porque na verdade eu uso o elemento de enchimento deles no lugar da cerâmica e no lugar do isopor. Então o que acontece? Eu tenho um material acabado por baixo,
isolante térmico no miolo e isolante acústico, porque ele tem a última camada que é o concreto. É uma coisa interessante. Então, é um produto muito legal. Então, chama EcoFlex 1.0. Isso daí está incubado hoje no quarto ciclo do Constru Hub, que é o hub de inovação, né? E não só nisso nós vamos parar com outras situações. Por exemplo, bloco celular. O que é o bloco celular? Bloco celular é como se fosse aquelas pedra-pome que as mulheres usam para, né? Então, ela é tudo cheio de canículos, vamos dizer assim, né? Por que o som não passa? Porque quando o som tenta passar, como tem muitos caminhos, ele se perde com uma espuma, né? Como é o caso da espuma aqui. E outras ainda, opções, que nós vamos ter uma reunião na sexta-feira, amanhã, já com um novo parceiro nosso, né? Parceiro que eu já venho fornecendo material para eles, mas me deu um estalo, por que não trazer ele para dentro desse projeto? Ele faz paredes de EPS, e são formas prontas de EPS, no qual é concretado o miolo. É uma coisa interessante, eu não consigo descrever assim, é muito claro para mim, mas para descrever para os ouvintes talvez seja um pouco mais difícil, mas chama Isoform. É uma forma. É uma forma pronta de isopor. E aí você fala, e aí esse isopor vai ficar lá? Vai ficar lá. Ele trata o isopor depois para fazer o revestimento e tal. Tem todas as tecnologias para isso. Mas a grande vantagem qual é? É a rapidez pela leveza, é a diminuição de vigas, pilares, todas essas coisas que podem ser embutidos dentro desse projeto. Uma parte dessa aí para fazer, por exemplo, jardins e também áreas. Só que ela é de plástico mesmo, né? O cara coloca, põe ali os ferrinhos dentro, depois vem com o concreto e depois desarma ela. E ela fica a coisa mais linda do mundo, toda desenhada com arquitetura bem assim. Perfeito. Então, a ideia qual é? O que é o modelo da casa EcoFlex 1.0? É trazer, digamos assim, coisas sustentáveis que possam agregar. Então, eu não vou me prender exatamente num sistema, mas sim no sistema que for mais efetivo, rápido, sustentável e que gere menos mão de obra. Inclusive, essa é uma coisa muito importante. Dentro desse meu contexto, tem todos esses produtos, mas o que menos gerar mão de obra é que, digamos assim, o que vai ser mais atuante, né? Mais econômico também. Então, por isso que eu falei do bloco celular, porque a ideia é fazer parede pronta, não fazer parede para ir montando na obra. Offside de novo, offside. É isso aí. Fazer na fábrica e levar para montar no local. Sim. Que isso você já faz uma parte que é o pré. Na verdade, pré-moldada. Pré-moldada, né? É perfeito. Já faz na fábrica hoje e leva para a obra. Isso, né? aí monta, isso. O diferencial foi que o empresário apresentou uma casa inteira que ele faz isso. Então a ideia nossa é a mesma, viu? Na verdade, e sempre para habitações de cunho popular mesmo. Por quê? Porque, lógico, é o protótipo, é o ensaio, né? Dando certo ali, com certeza ela dá para qualquer tamanho de obra. Vão para o mercado com isso. Vão para o mercado. Por isso que é importante saber, porque nem sempre uma ideia é um produto acabado. Ele tem que ser maturado dentro de um local. Por isso que o hub de inovação é como se fosse uma incubadora. Ele coloca as pessoas lá dentro e as pessoas vão passo a passo, entendendo como é que é. E o Sebrae é muito importante nessa também, parceria, né? Viu? Falando em instituições, né, que é Já existe uma previsão do valor que poderia ser economizado? O valor tem que ser de mercado. Tem que ser por exemplo, se o governo paga X, nós temos que chegar no valor X. Se a gente conseguir fazer menos X, melhor ainda. Mas em relação, por exemplo, uma casa tradicional, que nós podemos construir, né? É a segunda etapa. Por quê? Porque hoje a gente tem que fazer um protótipo primeiro, e o protótipo mais adequado para mim, que dá escala e volume, é minha vida, né? Não seria Minha Casa Minha Dívida, então? Não, seria na verdade o programa Verde e Amarelo, melhor. Entendi, Verde e Amarelo, tá bom. Mas enfim, sem partidarismo, né? Sim. Vamos falar sobre... Eu falo num custo financeiramente falando, né? Não, financeiro, é o que eu estou falando para você. Então o governo ele tem um teto de pagamento por casa. Eu tenho que chegar nesse teto ou menos nesse teto. Você se adequa ao valor do governo. Perfeitamente. Sim. Então me dá um direcionamento melhor, inclusive, para
para minhas tomadas de decisão. Mas se esse projeto for aprovado, você vai então comercializar ele para uma pessoa que queira fazer no terreno dele, por exemplo, se precisar de Sem governo, dúvida, sem dúvida. Ah, Mas então a entendi. ideia é pegar e ajudar, digamos assim, nesse déficit habitacional, né? Entendi. Mas eu, como não tenho produto pronto ainda, eu gostaria muito Tá que ele em estivesse, desenvolvimento. né? Que ele Sim. estivesse pronto para eu poder, inclusive, ser parceiro nessa retomada da Legal. Rio Grande do Sul, Verdade, sabe? Mas vai chegar aí, né? Vai chegar. Estão Sim. trabalhando para isso. E assim Vamos. que chegar, você retorna para falar, ó, está O aí na maior mão, prazer do né, mundo, Alex? faço questão, porque Com certeza. isso sim é inovação. Por Sim. quê? Porque você está preocupado com, digamos assim, com uma dor que existe no mercado. Verdade. Então a inovação ele parte desse princípio. Qual é a sua Da dor? Aham. E Qual é a a sua tua? dor? E a minha é enxergar pode- essa dor e falar, eu tenho a solução para o seu caso, eu vou Sim. conseguir te ajudar. Muito bem. Legal. E os parceiros seu nessa jornada aí, E aí entra uma área muito interessante que vai muito do empresário, viu? Sim. Vai muito do empresário. Porque, por exemplo, as opções estão disponíveis e muitas vezes são de graça. É uma Olha coisa só. impressionante. Ontem eu tive uma mentoria simplesmente com a Bambambam do Shark Tanks no Sebrae. De graça. Digamos assim, ela estava ajudando a gente a fazer um pitch correto. Pitch, o que é um pitch? É uma apresentação de 3 minutos que você tem que ser extremamente assertivo para poder o investidor que está te ouvindo falar, pô, isso me interessa, eu vou Interessar investir em o outro. você. Aham. Entendeu? Então, pitch tem que ser assertivo. Você não pode. E tem muita coisa. E ela falou de tudo lá, de comportamento, como você tem que se apresentar, como você tem que falar, o que você tem que falar. Foi bem legal, foi muito bom. Então, eu quero dizer para você o seguinte: depende muito do empresário. Se ele for empresário conservador, ele vai ficar assistindo Faustão, entendeu? Patinando Ele no vai ficar mercado. assistindo Rede Globo, vai ficar perdido lá. Por quê? Porque, na verdade, o mundo vai engolir ele sem ele menos perceber. Sim. Agora, se ele tiver a cabeça e a mente aberta, com certeza ele vai buscar alternativas. E as alternativas estão disponíveis e praticamente de graça. Eu hoje, por exemplo, eu tenho muita relação com o Sebrae, sabe? Graças a Deus eu nunca deixei de pegar essa oportunidade e trazer para a gente, né? Para nossa capacitação. E eu estou no Sebrae desde que era SEAG. É uma coisa assim impressionante. Então, você é velho, hein? Não, eu sou maduro. Entendi. Mas assim, e aí o que acontece? As oportunidades vão aparecendo quando você tem esse networking também. Sim. Então, agora me surgiu 3 programas impressionantes. Minha empresa está bombando lá. A gente tem que associar vendas com vamos dizer assim, com capacitação. E hoje nós estamos com 3 programas de qualificar a empresa digitalmente, programa de produtividade e um programa de ESG, todos elaborados pelo Senai, através da parceria do Sistema S, que compõe, num segundo momento, a participação do Sebrae, porque o Sebrae vai capacitar minhas pessoas. Eles falam de processo, o Senai, né? E o Sebrae fala de capacitação pessoal. Legal. Então, vai muito do empresário. O empresário que está antenado, que está envolvido. Eu estou envolvido, graças a Deus, com o Sinduscom, que nem eu comentei com vocês, mas eu não sou exatamente um engenheiro, eu sou um economista. Mas eu fui muito bem aceito porque eu sempre tive esse conformismo, essa vontade de querer mudar, querer melhorar, querer fazer Essa com que a inovação coisa, aí né, no sangue. com que a coisa melhore para o conjunto geral, para o ecossistema e Sim. para as pessoas e para a empresa, obviamente, né? Aham. Ninguém, né, trabalha que nem Tem relógio. É verdade. Até o relógio quando para, você tem que pagar. Tem preço. Tem o preço a pagar. Muito bem. E você está aberto também a novos parceiros que queiram agregar para você, por exemplo, investimentos, tecnologia. Nossa casa está Porque eu extremamente aberta. eu vejo que você tem parceria com o Sistema S aí, que nem a Lu falou. O Sebrae, o Senai é um parceiro muito atuante, né? Ativo, e traz um diferencial na empresa, né? E se as pessoas quiserem, por exemplo, fazerem contato com você, eu acho que, né, Cláudio, nós estamos caminhando para finalmente, e você poderia deixar aí, fazer suas considerações e já deixar os teus contatos ali
porque é uma área que está sempre buscando por inovação, né? Perfeitamente. Para empresa especificamente. Nós estamos no mesmo local ainda, a parte Fabril, que na verdade hoje ela é como se fosse uma empresa terceirizada, Sim. a parte Fabril, né? Nosso escritório mesmo fica no centro da cidade, Legal. mas ainda assim a nossa empresa continua do lado da portaria do Grêmio, né? Na Rua Grafita. Quando eu falo nossa, é que pessoas que alimentam esse processo, né? Não é uma empresa terceirizada com os mesmos participantes de todo o processo. Estamos na Rua Grafita, número 300, ao lado da portaria do antigo Clube Grêmio e na entrada do Mercadão do Povo. Porém, uma empresa hoje, ela não tem um espaço exatamente físico, né? Ou pelo menos uma empresa que seja comercial. Uma empresa comercial hoje é um celular. Sim. Eu posso estar em qualquer lugar, então Sim. eu estou pelo mundo. A gente atende o Brasil inteiro, entendeu? A gente atende até o Paraguai. Então, a gente está avançando nessa área. Internacional. Está se internacionalizando. E o seu contato? O seu contato, isso mesmo. Ah, perfeito. Meu nome, todos já pegaram, é Agnaldo Kemmer, né? Eu estou no mercado há 40 anos e o meu contato é 43 91 17 7970. Eu vou ter o maior prazer de receber um projeto ou poder receber uma pergunta para eu poder ajudar, digamos assim, a orientar essa pessoa a fazer o melhor tipo de compra. Está na rede também ou não? Está na rede. Qual que é a rede? Flexlage, www.flexlage.com.br. Ela é uma Site. landing page muito eficiente. Legal. As Você informações estão todas lá, Estão tá bem todas claro lá, para o cara que... Tá bem claro. entra lá, vai- e é acessível. Está no seu dedo, na ponta do seu clique. smartphone. Muito bom. Eu tenho uma conclusão aqui para falar, Cláudio. Ó, Pois não. a construção civil em Londrina e Norte do Paraná apresenta um cenário promissor. É isso Perfeito. mesmo, né? Uhum. Com fortes crescimentos econômicos e demanda por novos empreendimentos. Também acontece isso na prática, né? Sem Guina? dúvida, sem dúvida. No entanto, é fundamental enfrentar os desafios como os custos elevados, falta de mão de obra qualificada Muito. e burocracia. Para garantir a Muito. sustentabilidade e competitividade do setor, as empresas que se adaptarem às novas tecnologias, nós falamos sobre isso aqui, né? Vocês estão bem avançados com relação a essa temática, né, Guina? Sem dúvida. Investirem em sustentabilidade e qualificarem sua mão de obra estarão preparadas para aproveitar as oportunidades e liderar o desenvolvimento da região. É isso, Guina? Isso tem que ser uma prática diária. Constante. Diária. Por quê? Porque o mundo muda, assim, como o próprio giro da Terra, né? Então, se você não está se atualizando, você, infelizmente, né, vai ser engolido, né, Engolido. pelo próprio Eu- sistema. Falando ainda de inovação, Cláudio, Sim. eu tive com uma pessoa outro dia falando, né? E ela é uma pessoa que trabalha a ideia do bambu. Do, Interessante, viu? como Tem que aprofundar. substituto da madeira. Lembrando que tem Totalmente prédios, possível. sim, prédios de bambu, prédios feitos de bambu em países da Ásia que asiático. consomem bastante, né? Perfeito. Então, nós temos que estar preparados para inovações, né? A gente sabe que madeira também é uma coisa que hoje você tem que plantar e replantar, né? E tudo que tiver, vamos dizer assim, disponível no mercado, não é de aventureiro, entendeu? O cara tem que ter uma base, Sim. né? Na própria Bíblia já Sim, fala, né? sim, Como você vai fazer uma casa, né? Num terreno Exatamente. pantanoso, Exatamente. né? Ou num local onde o vento vai Vai derrubar. derrubar. vem a chuva. Então isso aí, É o alicerce. na né? verdade, eu queria colocar a última Sim, pois posição não. da minha parte. Eu sou uma pessoa cristã, graças a Deus, e eu jamais vou colocar para a minha pessoa todas essas autoridades que eu até tenho, né? Isso é uma capacitação de Deus. Então isso é bem interessante, porque graças a Deus, mas isso eu tenho muito convicto no meu coração, que eu não sou exatamente essa pessoa que vos fala. E sim, eu sou capacitado para estar aqui com vocês e poder contribuir, né, no que for necessário, principalmente nessa área que eu tenho bastante atuação. Aí a gente já vê que a humildade, né? Exatamente. Traz dentro do caráter de um homem, né? Exatamente. Que aquele que é muito soberbo não chega a lugar Não nenhum. chega a lugar nenhum. Lembrando que o contato do Agnaldo é o 43 99 117 7970. Perfeito. Entendeu? Tá Cláudio, bom. eu dou por encerrado aqui. Eu quero Obrigado. agradecer aqui a presença do Agnaldo Kemmer. Ele é um empresário, né? Que tem a expertise, né? Com o tema que é a inovação da construção civil. E agradecer também aqui a Lu que estava aqui Palomares. conosco, Muito, Palomares, eu que agradeço, o Alex obrigada. Gonçalves, a dona Helena também que está aqui do nosso lado.
quietinha, não fala nada. De vez em quando ela dá uns espetáculos. Hoje ela tá Dona quieta, Helena, é né? verdade. Aguinaldo, foi muito, muito gratificante ouvi-lo aqui. Foi uma aula Foi um da construção, prazerzaço da viu? minha Verdade. parte. Eu espero que você retorne mais vezes para a gente continuar aqui, porque 1 hora só é muito pouco, né, Alex? 1 hora é muito pouco. É pouco. Viu? E eu gostaria que, como eu disse, né, que você retornasse então para dar mais explicações, né, sobre a construção e a evolução que Principalmente você na área de atuação, né? Na Com certeza. verdade, é uma área um pouco escanteada, mas que a gente está, digamos assim, colocando ela nos trilhos da inovação. Ok. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para as pessoas que vieram conosco aqui nesse momento, que entraram aqui através do nosso WhatsApp. A Maria, aliás, Marília São Paulo, que é a Maria Lúcia e Pedro também. Lá em Tibagi, o Romildo Gelber e também a Rosilene. Em Cambé, o José Vicente, que é um construtor, tá? José Vicente e a Maria Silva. Aqui de Londrina, o Silva, né, lá da Sapataria Silva, da Rua Bélgica, também está conosco. Lá na Bahia, né, na Fazenda Ararates, o Edivan Hélio. O Rubens Ribeiro e também a Raquel, aqui de Londrina. A Lucy Costa também, aí do Hernani Moura Lima. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação. E Por também... Pois uma não. última, todos os ouvintes que estiverem, né, antenados aí na rádio, fica, digamos assim, um desconto especial de 10%. Legal. É só ligar que para chique. mim. Olha Eu aí. vou, além de fazer a melhor solução técnica, ainda depois de o resultado estar bom, ainda vou dar mais 10% para que ele possa ser Então, passa seu contemplado. telefone aí de Contemplado. novo. 43 91 17 7970. Aí, tá vendo, ouvinte? Legal. Você pode Vamos entrar em aproveitar, contato, gente. né? E você que está construindo aí pode então ter uma opção, ou mesmo que você quiser uma orientação, ali está o Aguinaldo. Sem dúvida, para estarei orientar, inteira tá? disposição. Obrigado Muito a todos. bem, Ótimo obrigado. dia. Obrigado, Deus abençoe. obrigado. Muito obrigado, ouvintes. Grande abraço. Ok, obrigado. Fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança.